Olá, queridos. Hoje eu trouxe para nossa reflexão uma passagem que se encontra no livro de Juízes. Vocês conhecem o livro de Juízes? O livro de Juízes é um dos livros assim que eu considero extremamente interessante, porque ele apresenta um momento da história do povo de Deus em que o povo de Deus estava sem uma liderança física, presencial no meio deles. E ele é marcado logo após a morte de Moisés e o falecimento também de Josué, que foi o sucessor de Moisés. O que é interessante nesse período é que logo após a morte do líder Josué, que foi aquele que ajudou o povo a conquistar, a entrar na terra prometida, eles ficaram sem um direcionamento, sem um líder espiritual, sem um líder político, e eles começaram a viver conforme eles queriam e conforme as pessoas daquela localidade viviam. E muitos juízes foram levantados com esse intuito de conduzir o povo da melhor forma possível. Os juízes eles tinham esse papel de gerenciar o povo, né, de cuidar do povo, tanto com relação ao governo político, quanto com relação à vida espiritual deles, colocando eles de volta no centro da vontade de Deus, lembrando a eles o que Deus havia feito por eles durante a saída lá do Egito e a entrada na Terra Prometida. E esse livro, ele chama muito a minha atenção porque ao longo da história foram levantados vários juízes. Dentre eles teve até uma mulher, que foi Débora, que foi levantada também como juíza. E o juiz tinha esse papel de governo, tanto político quanto espiritual. E o que é interessante também com relação aos juízes é que eles poderiam ter uma atuação mais local, de acordo com as tribos, ou ele poderia ter uma atuação nacional, envolvendo todas as tribos. E eu quero falar pra gente aqui hoje sobre um juiz que me chama muita atenção. O nome dele é Gideão. A gente vai ver a história de Gideão começando ali a partir do capítulo 6. E Gideão chama atenção porque por 40 anos o povo ficou sem nenhum governo. E a gente vai percebendo aqui que eles ficaram perdidos, né? Ficaram sem ninguém. No capítulo 6 começa assim, no 6 e no 1, ó. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. O povo de Deus tinha tanto medo dos midianitas que eles simplesmente abandonaram suas casas, abandonaram tudo que eles tinham e eles foram se esconder nas montanhas. Eles ficaram refugiados nessas cavernas que eles ficavam lá, porque os midianitas vinham com tudo. Eles tomavam casas, eles tomavam rebanho, eles tomavam tudo. Eles passavam assim como um fogo consumidor entre o povo de Israel. E aí eles começaram a se esconder, eles viviam escondidos em cavernas para não serem atacados pelos midianitas. E aí continua dizendo assim, ó, eles ficaram 40 anos sem nenhum líder espiritual. Então uma geração inteira, durante 40 anos, uma geração inteira ficou desorientada, perdida, vivendo com medo dos midianitas, vivendo oprimido pelos midianitas. E é nesse período de grande perseguição dos midianitas que um homem se destaca, que ele entra na história, logo no capítulo 6 ainda, lá no verso 11, diz assim, Gideão, ele era um homem que era filho de Joás e ele estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uva a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Ele estava trabalhando o trigo escondido em uma ferramenta, em um instrumento, na verdade, que não era para fazer aquilo. Ele estava trabalhando o trigo em uma coisa que era para trabalhar a uva. Ele estava fazendo uma adaptação e fazendo aquele trabalho de forma clandestina para não ser descoberto pelos midianitas.
a gente percebe que ele estava com medo de ser pego. Então ele era um homem que poderia ser considerado assim um homem covarde, né? Porque ele estava fazendo um trabalho ali escondido para não ser descoberto. Mas também ele nos mostra que era um homem que estava sobrevivendo apesar da opressão que o povo estava vivendo naquele momento. Ele estava trabalhando, ele estava tentando sustentar a família, apesar da grande afronta, da grande luta que o povo estava vivendo naquele período. E no verso 12 do capítulo 6, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, Senhor, o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Aí aqui fica assim, como assim corajoso? Como ele pode ser chamado de corajoso se ele está trabalhando o trigo, beneficiando o trigo em um lugar inapropriado, de forma clandestina, escondido? Mostra ali que de coragem ele não tinha nada. Mas de certa forma, se você olhar por outro lado, sim, ele tinha coragem mesmo. Porque apesar das adversidades, ele conseguiu trabalhar naquele ambiente que ele estava para não deixar a sua família passar necessidade. Então ele trabalha, mesmo não tendo as condições, ele continua trabalhando. E aí o Gideão responde, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso? Por que não vem um milagre? Por que ninguém não nos salva? O que está acontecendo? Se Deus está conosco, por que tudo isso, toda essa opressão está vindo sobre nós? E aí ele diz que, ele lembra ali, falando com o anjo, ele diz, olha, nós somos tirados do Egito, nós passamos por tantas coisas, Deus nos salvou, e agora nós estamos sofrendo uma aflição tão terrível na terra que mana leite e mel. E aí o anjo vai e diz, né, que o Senhor escolheu Gideão para ser levantado como um líder diante daquela nação. E Gideão diz, não tem condição, eu não me sinto preparado, o meu clã é o mais fraco da tribo de Manassés, eu sou o menor, de menor importância na minha família. Então ele olhou para ele, olhou para a família dele, olhou para a sua descendência, olhou para a sua tribo e ele se viu como menor. Então ele não se, como diz, ele não se sentiu envaidecido com a presença do anjo, mas ele percebeu a sua pequenez diante tanto da sua família quanto daquela situação. E aí o anjo insistiu, não, mas Deus quer você, o Senhor escolheu você. Naquele momento ele diz, pois então eu quero que você me dê um sinal de que realmente eu terei capacidade para liderar o povo e ser um juiz como eles merecem, ter um juiz que lute por eles e que os defenda e que os conduza de volta para Deus. Essa história de Gideão, ela é muito interessante, porque depois a gente vai ver que ele vai para a batalha, ele recebe a confirmação de Deus, depois ele tem o povo que se levanta e acredita no chamado de Deus para a vida dele e o seguem para a batalha. Depois a gente vai ver que Deus orienta ele a mandar os covardes voltarem, os medrosos. Então ele vai vencer uma batalha contra os midianitas com apenas 300 homens. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui com relação à história de Gideão é que aquela opressão que ele estava vivendo, aquele cenário que ele estava vivendo de perseguição e de grande aflição não o paralisava. Mesmo escondido, mesmo vivendo talvez em cavernas, ele não estava paralisado. Mesmo ele não entendendo a força que ele tinha, a coragem que ele tinha, que o fazia, que o motivava a se levantar, a beneficiar o trigo em um lugar inapropriado, a continuar pela sua família, apesar de tudo, sem pretensões políticas ou sem pretensões de reconhecimento ou de fama, mas focado naquele seu propósito de cuidar do seu lar e de cuidar daqueles que estavam sob sua tutela, faz com que a gente pense que são dessas pessoas que Deus, são essas pessoas que Deus utiliza, são essas pessoas que Deus vê o potencial para projetar, para ser uma flecha que vai atingir um alvo específico e, nesse caso, defender toda uma nação. Às vezes a gente pensa que nós somos tão pequenos, o menor da nossa parentela, o menor da nossa tribo, e você pensa assim, mas eu sou tão pequeno,
Mas para além das nossas forças físicas e atributos que, quando nós comparamos com os outros, nós percebemos realmente eu tenho pouco. Mas é com esse pouco, mesmo com essa limitação, que Deus nos escolhe e nos projeta e nos lança. E você vê que Deus gosta tanto de pessoas que trabalham essa sua pequenez em favor daqueles que amam. Essa história de Gideão me ensina que, mesmo com todas as adversidades que nós vivemos e passamos na nossa vida diária, nós não podemos estar paralisados. Mesmo que os midianitas estejam aí tentando tomar nossas casas, tentando tomar nossas coisas, nossas posses, nós não podemos estar paralisados. E que não é pela força do nosso braço, ou pela força do nosso conhecimento, ou pela força do nosso intelecto que Deus vai nos usar. Porque o Senhor, Ele vai usar quem nós somos, a partir de nossa própria limitação. E Ele vai nos projetar para nos enviar para lugares que precisam de nós, precisam da nossa força e do nosso trabalho. E aí, quando a gente continua lendo sobre Gideão, a gente vai vendo como, à medida que ele vai se apropriando daquele chamado, à medida que ele vai entendendo aquele chamado, ele vai ficando mais forte. A coragem que talvez ele pensava que não tinha, ou mesmo a gente, quando começa a ler a história, a gente acha que ele não tem, ele começa a colocar essa coragem para fora, ele começa a trabalhar essa coragem, essa força, e eles se tornam exatamente aquilo que Deus sabia que ele seria. Quantas vezes nós não sabemos quem nós seremos em Deus e a gente fica tão paralisado quando Ele chega para nós com um chamado, com um chamamento, quando Ele nos chama para uma nova missão, uma missão que talvez para nós seja audaciosa, aos nossos olhos impossíveis até de ser alcançadas, mas que Ele vai nos dando a capacidade de alcançar. E eu quero trazer isso para nós hoje. Quantas vezes o Senhor nos leva a ocupar posições, a tomar decisões, a fazer coisas que às vezes a gente acha que é pequeno demais para fazer ou simples demais para estar naquele lugar. Mas à medida que você vai recebendo aquilo, você vai se apropriando, você vai tendo clareza do que Deus já preparou. Porque a gente vê o hoje, mas o nosso Deus é um Deus de futuro. A gente vê o agora, mas o nosso Deus vê o amanhã. Porque o amanhã ele já está lá. Assim como ele estava no princípio, ele também vai estar no fim. E assim como ele nos conhece e nos sonda, ele nos prepara a cada dia para cada novo nível. Que assim como aconteceu com Gideão, possa acontecer comigo, possa acontecer com você. Que o Senhor possa nos dar clareza para viver tudo que ele sonhou para nós. Que Ele possa nos dar força e coragem para nós seguirmos adiante para esse alvo que Ele sonhou. Mas há um detalhe na história de Gideão que eu quero destacar. Gideão pediu um sinal. Todas as vezes que nós nos depararmos com uma situação que você se considera pequeno demais, peça para Deus um sinal. E eu costumo dizer que um sinal bom que Deus nos dá é paz. Quando você sente paz, você tem certeza de que Deus está no negócio, que Ele está envolvido naquela situação. Então, não tenha medo se você sentir paz. Não tenha pavor se o Senhor lhe chamou. Porque se Ele levantou, Ele vai lhe dar condições de chegar no alvo. Deus nos abençoe.